Pessoal, as notícias econômicas positivas da Argentina não param de chegar. É impressionante, quase todo dia tem alguma coisa nova, boa, muito interessante, surpreendente para falar da Argentina, para falar do governo Javier Milei, que realmente tem feito a diferença por lá. E agora nós temos então a primeira semana sem inflação de alimentos em 30 anos na Argentina. Não é neste governo do Javier Milei apenas, não é desde o governo anterior, não. Em 3 décadas isso nunca havia acontecido e aconteceu agora no governo Milei. Tudo bem, é um valor semanal, tem muita coisa a ser feita, tem um trabalho grande a ser realizado, mas a verdade é que cada vez mais nós podemos nos convencer de que o Javier Milei está certo quando ele diz que a inflação já deixou de ser o principal problema dos argentinos. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, aqui vamos lá colocar aquele preâmbulo de sempre, aquele disclaimer a respeito do que é inflação. Inflação é aumento da base monetária, pura e simplesmente isso. Aumento de preços é uma consequência, e geralmente a mais visível, dessa inflação que já aconteceu, dessa expansão da base monetária que já aconteceu anteriormente. Mas, de maneira geral, o Estado, a mídia sempre colocam a coisa pelo lado do aumento dos preços. E aí, criam-se essas distorções, essas coisas meio estranhas. Por exemplo, você falar inflação de alimentos. Isso não existe economicamente falando, porque a base monetária é a mesma. O dinheiro que compra comida é o mesmo dinheiro que paga serviços, que compra combustível, enfim, a base monetária é a mesma e, portanto, qualquer impacto do aumento dessa base monetária vai se estender por toda a economia. Todos os preços são impactados. A gente diz um aumento generalizado de preços. Por quê? Do ponto de vista de setores específicos, esse aumento pode ter causas não relacionadas à variação da base monetária. Se você tem uma safra ruim, se você tem um problema aí qualquer de distribuição, de oferta, o preço vai subir naturalmente. Mas depois você tem uma correção desse cenário. Isso não é inflação, é uma simples variação de preços que sempre acontece e sempre vai acontecer. Mas feito esse disclaimer, vamos analisar esse cenário porque, de fato, num país com uma economia semelhante à da Argentina, com uma impressão desenfreada de dinheiro por anos a fio, como aconteceu na Argentina, sim, você vai ter preços crescentes em absolutamente tudo. E os alimentos têm um clamor popular maior justamente por representar uma fatia grande do orçamento das famílias mais pobres, né? Não é porque um cara ganha 50 vezes mais, um rico ganha 50 vezes mais que um pobre, que ele come 50 vezes mais, ou que ele gasta 50 vezes mais com alimentos, né? Na verdade, não. Os itens mais básicos, conforme a renda vai aumentando, eles representam uma fatia menor da renda total e o restante sobra para coisas supérfluas, para o luxo, enfim, né? Então, qualquer aumento em itens básicos, no preço de itens básicos como os alimentos, que são os mais básicos de todos, isso representa um peso maior para a população mais pobre. Então, é claro que há um clamor nesse sentido. Acontece o seguinte, que a terceira semana deste mês de junho registrou uma inflação, ou seja, um aumento de preços zero no setor de alimentos e bebidas. Ou seja, de maneira geral, na média, todos os preços se mantiveram estáveis em relação à semana anterior. Beleza, geralmente é assim, né? Não deveria ser assim. Por mais que os preços estejam mais caros aqui no Brasil do que estavam antes, se você for semana que vem no supermercado, você não acha que tudo vai estar mais caro do que hoje. Vai subir um pouquinho, um item vai subir, no mês que vem outro sobe, mas de maneira geral não tem variações bruscas. Não é o caso da Argentina, obviamente, que tem um índice de inflação acumulado em 12 meses de 200 e tantos por cento. Então, é claro que estamos falando de uma realidade em que preços variam semanalmente. Agora não variaram, ou seja, a notícia é
muito positiva. Algo que seria normal aqui no Brasil é extremamente positivo na Argentina, porque, conforme eu adiantei, é a primeira semana em 30 anos que não tem aumento de preço nos alimentos. Isso é uma coisa impressionante. É um problema, então, que vem do século passado. Estamos em 2024. Desde o século passado, desde o final do século XX, a Argentina não tem uma situação dessas. E o Milei alcançou esse cenário com 6 meses de mandato. É impressionante. Tem o gráfico aqui, portanto, da variação do preço dos alimentos na Argentina. Você tem as barras aqui indicando a variação semanal, então você tem as semanas dos meses aqui desde novembro até agora em junho, e você pode ver o quanto que ainda no governo anterior, é importante frisar, antes do Milei chegar, os preços já estavam disparando. Olha isso aqui em novembro e na primeira semana de dezembro, obviamente, porque o Milei tirou completamente os subsídios da economia. Então, de lá para cá, o índice caiu bastante porque houve uma correção. Veja que aqui no final do governo do Alberto Fernandes a coisa já estava castigando bastante. No comecinho do governo Milei, segunda semana de dezembro, tivemos esse pico de 12% de aumento em apenas uma semana e daí em diante uma queda desse percentual. Sempre que você tem uma barrinha para cima dessas aqui, ainda que o valor dela seja baixinho, igual foi na semana anterior, tá? Semana anterior foi 0,1%, uma coisa quase zero, quase nulo. Mas sempre que você tem um valorzinho, ainda que ele seja baixo, ele representa a inflação. Os preços estão mais caros, né? Quando você tem aqui, por exemplo, em novembro, essa barra grandona aqui e uma pequenininha, não quer dizer que na semana 2 de novembro os preços estavam mais baixos. Eles subiram. Subiram esse pouquinho, né? Num ímpeto menor, mas subiram sim. Então, sempre, mensalmente, por 30 anos, semanalmente, perdão, por 30 anos, não teve um resultado zerado até agora, a terceira semana de junho, quando o valor foi zero, portanto, conforme esse gráfico nos mostra aqui. Uma coisa impressionante de fato, né? E não apenas isso, esse aqui não é o único fator a ser comemorado aqui. Estamos falando também de um acumulado, essa linha laranja aqui é o acumulado de 4 semanas, ou seja, é basicamente a inflação mensal dos alimentos. E olha aqui o patamar que ela está, 2,4% nos últimos 30 dias, e estava lá em maio em 2,5%, que é menor do que a média da inflação geral da economia argentina, que já está muito mais baixa do que antes. Então veja que não apenas a economia está se estabilizando, os preços estão se estabilizando, como o preço dos alimentos está fazendo isso mais rápido do que o restante. Isso é extremamente positivo porque é algo que impacta bastante no orçamento das famílias mais pobres, conforme eu falei. Isso aqui é imprescindível para manter a aprovação do Javier Milei, inclusive nos patamares mais altos. Mas uma excelente notícia do governo dele, e a partir daí, com base nisso e em outras coisas também que têm sido observadas, o próprio Javier Milei já falou, que eu até trouxe essa notícia em outro vídeo, tá? Tô usando apenas para complementar aqui. Ele falou que a inflação já deixou de ser o principal problema dos argentinos. Não é um problema mais? Ele disse que é o terceiro lugar aqui, se eu não me engano, né? Então falou que agora ocupa o terceiro lugar dos maiores problemas do país, né? Tá aqui, ó. A inflação agora passou para o terceiro lugar. Era o pior, agora já é o terceiro. Ou seja, né? Tem coisas ainda para resolver nesse cenário, ainda requer atenção, mas a mudança é evidente de maneira geral. E não tem explicação para isso aqui que não passe exatamente pela definição que eu fiz questão de trazer novamente no meu disclaimer no começo do vídeo, a respeito do que é inflação, aumento da base monetária. O que o Javier Milei fez? Ele parou de imprimir dinheiro. Confira lá o gráfico M2 do peso argentino, ele está estabilizado durante o governo Milei. Está lá nas alturas, é claro, porque o governo anterior imprimiu 20% do PIB em moeda nova, tirada do nada, do absoluto nada. Então, a base monetária está lá em cima, só que o Milei estabilizou, parou de imprimir dinheiro, até porque o governo está tendo superávites fiscais depois de pagar os juros da dívida.
E como eu não me canso de falar aqui no canal, o endividamento público é o que permite ao governo aumentar a base monetária, imprimir mais dinheiro para dar na mão do governo, emprestar para o governo aí fazer os seus gastos e mover a máquina pública e tudo mais. Então, como o Milei freou esse fenômeno desde o início do seu mandato, você tinha aí uma base grande que estava represada por subsídios que pioravam o problema porque o governo imprimia dinheiro do nada para dar subsídios. O Milei acabou com essa farra, deixou os preços se corrigirem. Aí você teve esse impacto grande aqui. Tá vendo? No começo de janeiro, o acumulado da inflação dos alimentos estava em 30%, mas isso caiu para 2,4%, com 0% nesta semana. Imagina, se ficar 0% aí, esse patamar baixinho, por 4 semanas, meu amigo, isso vai despencar. Essa inflação dos alimentos vai ficar praticamente nula. Uma notícia excelente para o povo argentino, especialmente os mais pobres, para a economia argentina como um todo e para a popularidade desse senhor Javier Milei, o que é muito importante de maneira geral para as reformas que ele tem feito e ainda vai fazer e para as ideias da liberdade. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.